Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e esse é o nosso novo canal Dicas de Amor e Luz. 2 semaninhas sem gravar nada, né? Como sempre aqui minhas atividades acabam me impedindo de fazer a gravação de vídeos. Gente, peço desculpas, mas vamos levando assim. Quem gosta de me acompanhar, de ver o que eu tô falando, vai capturar aí alguns vídeos novos. Devagarzinho vou republicando também alguns vídeos que eu acho que são legais para ter aqui nesse novo canal. E vamos em frente, né? Do jeito que dá. Eu trazendo aqui mais um texto desse querido Alexandre Gruber, que eu adoro, né? Vou falar sempre isso. E tenho vários textos aqui, vou gravando à medida que der, né? A disponibilidade de tempo permitir. Muita coisa para fazer, muita coisa para organizar, começando, né, o ano e tal. E isso vai uh, gastando o tempo da gente, que tá curto pra caramba. Quando a gente vê, o dia já terminou, né? E uma necessidade de descansar, né, gente? Muito, muito, muito cansaço. Eu, por conta de tanta coisa que aconteceu, mas assim, todo mundo referindo esse cansaço imenso, né? Então a gente também precisa descansar um pouquinho. Temos a nossa vida pessoal, familiar, então tudo isso vai roubando tempo, né? Mas vamos lá, a gente vai caminhando na medida do possível. Então, trazendo esse texto do Alexandre Gruber, Relações Saudáveis, acho importante falar sobre isso. Tenho aí alguns vídeos que eu fiz falando sobre relacionamentos tóxicos. Vou ver se eu faço a publicação, né, ou a republicação do antigo canal Dicas para uma Boa Ascensão, falando sobre esse tema tão importante, que é um tema bastante recorrente nos meus atendimentos como psicóloga também. Como eu sempre digo para vocês, o tema relacionamento é o tema mais recorrente, óbvio, e é o tema de desenvolvimento de toda a humanidade, né? Como eu disse já em outros vídeos, estamos na infância do desenvolvimento dos relacionamentos saudáveis. Ainda há muito que se aprender para que de fato a gente possa estabelecer relações saudáveis com outras pessoas, não só numa parceria conjugal, mas também relações, né, de amizade, relações familiares, relações profissionais saudáveis, né? Falta muito ainda para a gente chegar num patamar considerado de relações equilibradas, né? Vamos lá, cada um de nós aprendendo mais um pouquinho. Vamos lá, Relações Saudáveis por Alexandre Gruber. Não procure apenas por relações, procure por relações saudáveis. Se te faz sofrer, se perturba o seu emocional, se você precisa lembrar do básico, se não te passa confiança, não é saudável para você. Se determinada pessoa não se decide, não reconhece todas as suas qualidades, não se esforça para dar certo, não deixa claro o que sente, não é saudável para você. Se você passa mais tempo inseguro ou insegura, preocupado ou preocupada, frustrado ou frustrada, tenso ou tensa, do que recebendo afeto, essa relação não é saudável para você. Relações desgastantes só parecem bonitas em filmes e novelas. Não que uma relação não tenha seus desafios, pois toda relação os possui. A verdade é que uma relação não precisa ser perfeita, nenhuma é, mas ela sempre deve ser saudável. Os desafios de uma relação perpassam pela busca de conhecer melhor o outro, conhecer mais de si mesmo, fazer os ajustes necessários para o bem-estar a dois, desenvolver o ritmo da relação, mas jamais ter que abrir mão da própria saúde emocional para manter alguém por perto. Algumas relações são difíceis, muitas delas nos ensinam, mas não precisamos permanecer naquilo que nos tortura. É preciso lembrar que relação saudável é aquela em que ambos
tenha vontade de evoluir juntos, onde cada um se permite ser quem é, trabalha para fazer o relacionamento crescer, expõe seus sentimentos e se faz disponível para ouvir e entender os sentimentos do outro. Relação saudável é aquela que vai além da carência, que reconhece a importância do outro, mas não faz dele o seu mundo. Relação saudável é aquela em que cada um continua cuidando de si. Relação saudável é uma conexão física, mental e emocional, é aquela que nos ajuda a melhorar, é aquela que nos faz bem de verdade. Por isso, nunca permaneça naquilo que não é saudável para você. O amor só é real quando é sadio. Alexandre Gruber, como eu sempre digo, com textos maravilhosos que fazem a gente refletir na questão dos relacionamentos. Adoro. Não é? Relações saudáveis são relações de alma, onde duas pessoas estabelecem essa conexão e conseguem ser elas mesmas em primeiro lugar, com os seus desafios, com os seus desequilíbrios, com os seus bloqueios, que é natural que todos nós tenhamos, né? Porque todos nós temos, porque a gente vem de uma vida, de uma construção de relacionamentos com pessoas que são imperfeitas e que, por conta disso, nos causam problemas, frustrações, né? Tô falando isso no âmbito familiar. É normal, todos nós temos os nossos ajustes a fazer em função de relações que não foram tão saudáveis ou tão equilibradas no primeiro momento da nossa vida, que é no âmbito familiar, relações com pai e mãe, né? Procurar melhorar, procurar entender, procurar se conscientizar desses bloqueios, desses traumas que podem, a partir disso, se reproduzir em todos os nossos relacionamentos. É importante, por isso tão importante um processo terapêutico, não é? De autoconhecimento, onde a gente consegue saber quais são os nossos pontos vulneráveis, normalmente abandono e rejeição. Esperamos demais dos nossos pais, né? Um filho primogênito, um filho único, né? Que recebeu toda a atenção dos seus pais, toda a atenção da família. Quando de repente nasce um irmãozinho, obviamente que vai se ressentir. Perdeu o trono, a gente brinca, não é? E isso vai causar um impacto emocional naquela pessoa, naquele ser, naquela alma que estava acostumada a ser o centro das atenções e de repente não é mais. O filho único passa a ser o centro das atenções a vida toda na vida desses pais e pode interpretar o fato de ser filho único de duas formas. Ou eu sou bom o bastante, meus pais não precisaram ter mais nenhum filho porque eu os completo de forma perfeita, o que é uma ilusão. Ou eu fui ruim o bastante, eu fui inadequado bastante e por conta disso meus pais não quiseram ter mais nenhum filho. Essas duas formas de interpretar a dinâmica do filho único podem guiar todos os nossos relacionamentos a partir dali, né? Se eu me identifico com uma pessoa que não é boa o bastante, porque meus pais não tiveram mais filhos a partir de mim, qualquer que seja a razão disso não ter acontecido, o que eu posso buscar a partir daí? Relacionamentos que me validem. Eu busco o amor o tempo todo nos meus relacionamentos, em qualquer âmbito ou dimensão. Não é? Mas vamos aqui falar sobre o texto do Alexandre Gruber. Não procure apenas por relações, procure por relações saudáveis. É o que eu estou falando. Se te faz sofrer, se perturba o seu emocional, se você precisa lembrar do básico, se não te passa confiança, não é saudável para você. Se você sente que alguém esconde algo de você,
se você sente que essa pessoa não está sendo sincera, se você busca a validação o tempo todo e ela não vem, se você busca pelo amor dessa pessoa o tempo todo e ele não vem, não é saudável para você. Você pode insistir por um determinado tempo, apesar do seu sentimento por aquela pessoa, mas não a vida inteira. Tudo tem limites e tem um texto aqui também do Alexandre Gruber, que eu vou gravar depois, não hoje, falando sobre limites, não é? Uma hora você tem que colocar limite, inclusive para você mesmo. Até quando você vai se rastejar atrás de uma pessoa que não reconhece o seu valor, não é? Então, nós temos que reconhecer o nosso valor. Se determinada pessoa não se decide, não reconhece todas as suas qualidades, não se esforça para dar certo, não deixa claro o que sente, não é saudável para você. Relações saudáveis são abertas, são fluídas, são gostosas de se viver, né? Não significa que não tenha, de repente, alguma situaçãozinha ali que precise ser conversada, que precise ser esclarecida, mas quando há essa abertura de alma, isso acontece naturalmente. Eu quero saber como foi para você, eu não quero que você fique assim, não é? Se uma atitude minha magoou a outra pessoa e não foi intencional, vamos conversar sobre isso, vamos resolver. Isso aprofunda a relação. Quando eu conto da minha vida, quando eu conto as minhas vulnerabilidades para uma outra pessoa, aí numa parceria romântica, eu estou abrindo a minha alma, o fundo da minha alma. Eu espero que a outra pessoa também se abra. Se isso não vem, não é saudável para você. Mas se vem, que maravilha, muito bom, aprofunda a relação, não é? Se você passa mais tempo inseguro, preocupado, frustrado, tenso do que recebendo afeto, essa relação não é saudável para você. Relações desgastantes só parecem bonitas em filmes e novelas. Talvez a gente se baseie nesse lado romântico, entre aspas, porque de romântico de verdade não tem nada, né? E a gente continue insistindo em algo por uma ideia romântica, mas estamos aqui ancorados no planeta Terra. Temos que viver relações saudáveis aqui, dentro desse âmbito terreno, né? Não ainda uma relação lá no céu. A verdade é que uma relação não precisa ser perfeita, nenhuma é, mas ela sempre deve ser saudável. Os desafios de uma relação perpassam pela busca de conhecer melhor o outro, conhecer mais de si mesmo, fazer os ajustes necessários para o bem-estar a dois, desenvolver o ritmo da relação, mas jamais ter que abrir mão da própria saúde emocional para manter alguém por perto. Se eu tenho alguém que eu preciso fazer força, eu preciso abrir mão desse relacionamento porque não é saudável para mim, né? Até que a gente consiga entender, até que a gente consiga de fato ter uma autoestima suficiente para dizer não, isso não é bom mais para mim. Pode ter sido bom por um período, mas não é mais interessante que eu permaneça numa relação tão desgastante, onde a frustração é maior do que o amor, o envolvimento, a cumplicidade, não é? Vamos lá. Conhecer melhor o outro, né? Conhecer mais de si mesmo. Quando estamos numa relação profunda com alguém, a gente consegue se perceber no outro pela reação que ele tem, as suas características e a reação que a gente tem às características do outro, né? Que nos encantam muitas vezes quando existe essa relação de alma, porque você consegue enxergar além da aparência, você consegue enxergar o que vai por dentro daquela pessoa, não só aquilo que está explícito,
Isso é maravilhoso. Estar num relacionamento assim é maravilhoso. Ah, jamais ter que abrir mão da própria saúde emocional para manter alguém por perto. Algumas relações são difíceis, muitas delas nos ensinam, mas não precisamos permanecer naquilo que nos tortura. Acho que num primeiro momento, quando a gente insiste numa relação onde não há a troca, a gente pode estar ainda numa fantasia de que aquilo vai dar certo, de verdade. Quando o tempo passa e as coisas não acontecem e você continua com aquela esperança, não é? E realmente a recíproca não acontece, aquilo passa a ser torturante, enlouquecedor em muitos momentos. Então, aquilo não é saudável para você. Essa relação não é saudável para você. E você precisa ter aí um superego forte para dizer não se envolva mais. Corte esse relacionamento, porque ele não é saudável para você. Você vai sofrer? Vai, mas também você está sofrendo nesse momento. Aguente o sofrimento, entenda o que essa lição está te trazendo, não é? Cresça com essa situação, crie independência emocional para atrair um relacionamento legal, recíproco, de cumplicidade, de amor. Você merece. É preciso lembrar que relação saudável é aquela em que ambos têm a vontade de evoluir juntos, onde cada um se permite ser quem é, trabalha para fazer o relacionamento crescer, expõe seus sentimentos e se faz disponível para ouvir e entender os sentimentos do outro. Como é bom quando a gente escuta, não fica assim, não quero te ver triste. Ou quando a gente diz, eu tô aqui para o que der e vier com você. Isso é relacionamento saudável. Relação saudável é aquela que vai além da carência, que reconhece a importância do outro, mas não faz dele o seu mundo. Quando a gente diz boba, burra da mulher que não te valorizou, porque você vê aquele lado maravilhoso que a outra pessoa tem. A relação saudável é aquela em que cada um continua cuidando de si. A individualidade, apesar de uma parceria romântica, é fundamental para que seja um relacionamento saudável. Quando a gente se mistura no outro, quando a gente cria o que na psicologia a gente chama de simbiose, na abordagem energética também, né? Quando eu me fundo com o outro, eu perco a minha identidade. E se essa pessoa vai embora, eu me perco, não é? Ai de mim se eu não tivesse toda a minha vida, a minha trajetória profissional, os meus propósitos, para me sustentar nesse momento em que eu perdi o meu marido. O que teria sido de mim? Estaria aniquilada emocionalmente. O que já é difícil ficaria 1000 vezes pior, não é? Mas quando você tem a tua individualidade, você se calca nela, né? E é a partir daí que você vai se levantando e construindo outros relacionamentos mais saudáveis, com certeza. Então, a relação saudável é uma conexão física, mental, emocional, eu acrescentaria espiritual também. É aquela que nos ajuda a melhorar, é aquela que nos faz bem de verdade. É uma coisa leve, tranquila, a coisa flui. Isso é uma relação saudável. Por isso, nunca permaneça naquilo que não é saudável para você. O amor só é real quando é sadio. Alexandre Gruber, a quem sempre eu tiro o meu chapéu, porque adoro os textos que ele escreve. Vamos refletir
sobre isso, o que é que nos conecta com uma determinada pessoa, o que é que eu tenho que aprender para que a minha vida afetiva tenha relacionamentos saudáveis, que nos façam crescer, que nos façam evoluir, que sejam o melhor para nós, não é? Vamos pensar, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.